Boa noite, que a paz seja com todos. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nosso Deus para todo sempre. Esta noite eu venho trazer para você uma palavra para a sua meditação, para a nossa meditação. Uma palavra que está em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14, 15 e 16, que fala do bom perfume de Cristo. Louvado seja Deus, o bom perfume de Cristo. É a epígrafe do texto. Leiamos a palavra. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Somos o bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, para aqueles cheiro de vida para a vida, e para estas coisas quem é idôneo? Louvado seja Deus. Palavra linda, palavra abençoada, palavra forte, graças ao nosso bom Deus. Uma palavra que em apenas 3 versículos, né? Uma palavra não é extensa. Em apenas 3 versículos, nos traz uma reflexão profunda. Nos traz um conhecimento imenso do que Deus quer nos dizer. Dessa comparação, melhor dizendo, dessa afirmação que o nosso Deus faz a respeito de nós. Louvado seja Deus. E o perfume, né, como todos nós sabemos, o perfume é algo do nosso cotidiano. Algo que todos nós convivemos com ele. E aqui a gente vai ver nesta palavra como somos o bom perfume, como esse perfume representa na vida de cada um de nós. Para aqueles que querem a Cristo e para aqueles que não querem a Cristo. Então é isso que o texto está falando, fazendo uma comparação entre os que querem e os que não querem viver com Cristo. Louvado seja Deus. O perfume, como eu já disse aqui, é algo que a gente convive. Não tem como a gente conviver sem o perfume. O artificial ou o natural a gente vai ter que conviver, né? Porque a gente toma banho, lá está o perfume. A gente passa mais perfumes, passa hidratantes, passa colônias, e a gente saindo para o natural, a gente sente o perfume das folhas, das flores. Então a gente não tem como viver sem o perfume, porque o perfume está em todos os lugares. Louvado seja Deus, né? E não só o perfume, como também o cheiro, né? Porque nem todo cheiro ele é bom, né? Mas e a gente tem que conviver com esse cheiro, né? Porque é algo do nosso cotidiano. Louvado seja Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele usou algo do cotidiano, algo que era costume na época, para poder fazer essa comparação, para que a palavra fosse entendida de uma forma mais clara, mais objetiva, mais precisa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E se eu viesse e perguntasse para cada um de vocês que estão me ouvindo aqui esta noite, né? Que estão me ouvindo, que cheiro você tem exalado por onde passa? Pergunta forte, né? Pergunta que mexe com a nossa estrutura, né? Por quê? Porque por onde a gente passa, a gente vai mostrar como é que estamos vivendo. A gente vai ter um cheiro, a gente vai ter um comportamento. E o apóstolo Paulo fala aqui, através dessa palavra, como é que Deus nos vê. Deus, ele não nos compara com perfume. Ele diz que nós somos. Glória a Deus. Que privilégio, né? Nós somos o bom perfume de Cristo. Glória a Deus, né? E isto é para quem vive em Cristo.
para quem quer a Cristo, para quem decide ter uma vida de mudança, uma vida onde Cristo é o centro, onde Cristo é que toma as decisões, onde Cristo é que toma conta de toda a nossa vida. Uma vida onde Cristo é o nosso único objetivo. Louvado seja Deus, né? Então, qual cheiro você tem sido para Deus, né? Que cheiro você tem sido para Deus? Louvado seja Deus, né? É profundo se perguntar isso, né? Que cheiro eu tenho sido para Deus? Por onde eu passo, por onde eu vou? Como é que Deus tem sentido? Será que eu tenho sido um cheiro agradável às narinas de Deus? Isso vai depender de como eu estou vivendo. O que é que eu estou fazendo? Né? Por onde eu passo, eu deixo as marcas, eu deixo o meu testemunho de vida. O que eu faço, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, como eu estou andando, como é que eu estou me comportando. Isso vai definir o cheiro que temos para Deus. Louvado seja Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele usou algo do cotidiano, como já falei, para poder comparar. Em Roma, naquela época, existia um monumento chamado Arco do Triunfo, né? Arco do Triunfo. E esse monumento, ele era um ponto, né? Ele era um ponto, um lugar onde representava o final de uma guerra, né? Era o final de uma guerra, era representado ali naquele lugar chamado Arco do Triunfo. Então, como funcionava esse Arco do Triunfo? Geralmente, quando existia uma guerra por conquistas de terra, por exemplo, né? Onde os imperadores lutavam e ganhavam aquelas terras, eles vinham com os soldados, com os soldados que tinham perdido, né, com o lado perdedor, eles traziam como refém e vinham e tinham que passar debaixo desse arco, que era chamado Arco do Triunfo. Funcionava da seguinte forma: vinha na frente os trombeteiros, né, fazendo toda aquela abertura, todo aquele ritual, toda aquela chamando a atenção ali com as trombetas. Mais atrás vinham os vencedores, os soldados vencedores, né? Vinham mais atrás, trazendo refém os perdedores. E aí eles passavam por baixo, passavam pelo Arco do Triunfo, passavam ali naquela passarela do Arco do Triunfo, e quando eles entravam no Arco do Triunfo, eram lançados perfumes. Aquele perfume que era lançado era uma representação da vitória. Louvado seja Deus. Era uma representação que eles tinham conquistado, que eles tinham ganhado. Então, aquele perfume, ele tinha cheiro de vida, ele tinha cheiro de vitória, né? Mas para aqueles soldados, para aqueles que vinham como refém e sabiam que logo ali seriam executados, eles tinham cheiro de morte. O que era tão agradável para aqueles que estavam ganhando era terrível para aqueles que tinham perdido aquela conquista. Então, ele usou esse termo para nos mostrar como o perfume lançado pode ser representado na vida dos que querem e dos que não querem a Cristo. Ou seja, eles comparam os vencedores, aqueles que ouvem a palavra do Senhor e aceitam o evangelho de Cristo. Aqueles que ouvem e aceitam são os vencedores, e esse perfume tem cheiro de vida. Porém, aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não querem, aqueles que ouvem a palavra do Senhor e rejeitam a Cristo, para eles é cheiro de morte. É cheiro de morte. A palavra do Senhor fala que devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. E pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado.
Olha só, a confirmação do cheiro de morte, quando fala aqui da palavra do perfume de Cristo, né? Então, para esses é cheiro de morte. Por que é cheiro de morte? Porque eles estão rejeitando o evangelho. O evangelho, a palavra está indo até eles, porém eles não querem, né? Eles mesmos estão se condenando ao rejeitarem a Cristo. Então, para eles é cheiro de morte, é perdição. E o apóstolo fala assim, ele fala assim: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Glória a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. O que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Para aqueles que aceitam, aqueles que estão em Cristo, eles sempre vão ser os vencedores, independentemente do que vier, da batalha que vier, da luta que vier, da guerra que vier. Quem está em Cristo, ele vai sempre triunfar no arco do triunfo, né? Ele vai sempre triunfar, ele vai sempre ser vencedor, ele vai sempre ser o bom perfume de Cristo, ele vai sempre ter o cheiro da vida que a palavra está nos dizendo aqui. Louvado seja Deus. Por quê? Porque esta palavra, se a gente vir observar, ela nos convida também a ir. É o ide do Senhor. Louvado seja Deus. É o ide do Senhor nesta palavra. É pregar o evangelho de Cristo. É não ficarmos calados para as pessoas que estão clamando, pedindo por socorro. As pessoas que estão clamando, nos pedindo uma resposta. Então, essa palavra, ela é um incentivo a irmos pregar o evangelho, a irmos lançar a palavra, né? Louvado seja Deus. Prestem atenção. O perfume, ele era o quê? Lançado. Louvado seja Deus. O perfume, ele era lançado. Então, quando ele era lançado, ele atingia as pessoas. Ou seja, quando o perfume se espalhava, melhor dizendo, o perfume se espalhava, ele iria penetrar nas narinas de todos que estavam ali. Louvado seja Deus. Então, e aqueles que estavam vencendo iam triunfar, e era vida. Aqueles que estavam perdendo era a morte. Assim precisa ser com a palavra do Senhor, né? Então, nós que somos, né? Nós somos. Não temos, nós somos. O bom perfume de Cristo, nós precisamos nos lançar. Nós precisamos permitir que o Senhor nos lance, porque é Ele que nos lança, né? O Senhor é que nos lança. Então, o Senhor, Ele vai sempre lançar o seu perfume, que somos nós, e para que a gente venha atingir as vidas que ainda não sentiram esse aroma. Louvado seja Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? A gente ser esse perfume que o Senhor vai lançar para atingir vidas para Cristo. Louvado seja Deus. Então, a gente precisa permitir que o Senhor nos lance, né? Então, esse é um convite a sermos deixados lançar. Nós fomos um dia alcançado por esse perfume. Um dia um perfume foi lançado e nos atingiu e nos transformamos em perfume também, né? Então a gente precisa deixar que esse perfume seja lançado para alcançar outras vidas. E que essas vidas, que a gente possa ter muitas vidas que se tornem perfumes também, né? Para que sejam lançadas. E assim a palavra do Senhor não para. Um perfume é lançado, atinge vidas que também se tornam perfumes de Cristo. E assim o evangelho vai sempre percorrendo, né? Louvado seja Deus, engrandecido seja o nosso Deus para todo sempre, que nos faz triunfar, como diz a sua palavra. Louvado seja Deus. Então, o bom perfume do Senhor, o bom perfume de Cristo, ele é algo agradável, ele é algo duradouro. É isso que define um bom perfume. Um bom perfume, quando a gente procura um bom perfume, a gente vai logo perguntar, ele passa muito tempo? É aquele perfume que quando a gente passa e as outras pessoas sentem logo o cheiro por onde a gente passa, ele é algo que
é suave, é gostoso, né? Porque o perfume, ele tem que ser forte e gostoso de sentir. Ele não pode ser um cheiro enjoativo. Ele tem o bom perfume, ele vai conquistar. O bom perfume é aquele que as pessoas vão sentir, vão dizer: eu queria achar esse perfume para comprar, para eu usar. E assim é conosco, meus irmãos. Por onde a gente passa, as pessoas têm que olhar para a gente e dizer: eu quero ser igual àquela pessoa. Eu quero ser igual a ele. É um exemplo para mim. Então isso é desejar o bom perfume que somos nós. É o bom perfume que nós somos, né? Então, o bom perfume, ele é bom, ele é suave, ele é duradouro. Ao mesmo tempo que ele é suave, ele é forte, penetrante, algo que conquista. Então, somos nós. Somos nós esse bom perfume, né? Então, é assim que se caracteriza um bom perfume. Louvado seja Deus. E é isso, o perfume de Cristo, ele tem que ser intenso em nós, né? Ele tem que ser intenso a ponto de quando a gente se aproximar das pessoas, elas venham sentir. Por onde a gente passa, as pessoas dizem assim: verdadeiramente esta é uma mulher de Deus. Verdadeiramente ali é um homem de Deus, né? Eu acredito que vocês já ouviram essa palavra, né? Da Bíblia, né? Que verdadeiramente ele é um homem de Deus, né? Então, o perfume que está em nós precisa ser desse jeito, né? O perfume que somos nós, o perfume de Cristo que nos faz, né? Triunfar, precisa ser algo desse tipo. Louvado seja Deus. E aí eu digo para vocês: quem é que não gosta de estar perto de pessoas cheirosas, né? Todo mundo gosta, né? Quem é que não gosta, né? O cheiro, ele vai refletir o ambiente que a gente vive, o lugar que a gente passou, o que a gente fez, com o que a gente teve contato. O perfume que fica em nós, ele vai definir o que a gente fez nos últimos dias, nas últimas horas, nos últimos minutos, nos últimos segundos, nos últimos instantes, né? Dependendo do perfume. O perfume, ele vai definir isso. Se estamos na cozinha temperando a comida, a gente vai estar com um cheirinho de tempero, né? Em geral, cheiro forte, né? Se estamos na nossa cozinha passando um café, que é algo que não se esconde, o cheiro de café vai estar exalando, né? Então, se a gente está usando um produto de limpeza, alguns são bem fortes, vai estar ali exalando aquele cheiro de perfume, do que a gente está fazendo, né? Se a gente está trabalhando com, digamos que, cosméticos, né? Fazendo hidratação, trabalhando, lavando cabelos, vai ter um cheiro de produtos, né? De shampoo, de cremes, né? Então, tudo isso vai refletir em nossas vidas, né? Então, como perfume, ele reflete aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos passando, aquilo que estamos fazendo. A gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter cuidado, o que a gente vai fazer, o que nós estamos fazendo, por onde nós estamos passando. Porque a palavra de Deus diz que é para a gente não se misturar, a gente não sentar à mesa, à roda de conversa com os ímpios, com os escarnecedores. Por quê? Porque aquela palavra, aquela situação vai nos contaminar. Então, eu pergunto, se a gente tiver um cheiro, se a gente conviver com algo desse tipo, a gente vai estar exalando o perfume de Cristo? Não vai. Se a gente começar a falar o que não deve, se nós não santificarmos a nossa boca, se nós não santificarmos os nossos olhos, se nós não taparmos os nossos ouvidos, né? Se a gente não fugir do que é mal, do que é desagradável aos olhos de Deus, a gente não vai nunca transmitir esse bom perfume de Cristo. Muito pelo contrário, a gente vai ter cheiro de podridão, coisas que ninguém vai querer estar perto de quem tem cheiro de podre, né? Uma pessoa popularmente chamada de fedorenta, né? Então ninguém vai querer estar perto, né? A palavra do Senhor diz assim, glória a Deus, aleluia.
Está em Provérbios 6, de 16 a 19, diz assim, ó: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr contra o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Aí eu digo, meus irmãos, são aqui 7 coisas. A última, que é a que semeia contenda, é a pior, né? Então, quem pratica esse tipo de coisa, ele nunca vai ser o bom perfume de Cristo. Nunca. Porque ele está fazendo algo que desagrada o Senhor. Algo que o Senhor abomina, que o Senhor aborrece. Então, a gente precisa estar vigilantes. A gente precisa estar atento para esse tipo de comportamentos. Porque esse tipo de comportamento vai nos afastar de Cristo, vai nos afastar de Deus, porque o pecado é aquele que separa o homem de Deus. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Louvado seja Deus. Mas quem está em Cristo Jesus é perdoado, já foi perdoado, continua levando a sua vida em santificação. Eles têm uma proximidade, ele tem uma vida de comunhão com o Senhor. Mas se não tiver em vida de comunhão com o Senhor, fazendo práticas que aborrece o Senhor, que abomina, que o Senhor abomina, nunca ele vai ter esse cheiro para levar para outras vidas. Louvado seja Deus. Mas se tivermos uma vida, veja só, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que é refletida pelos frutos do Espírito Santo, uma vida de quem leva uma vida de retidão diante do Senhor, uma vida de quem erra, mas se arrepende, de quem pede perdão, de quem se afasta do mal, de quem procura viver da melhor forma, longe das coisas que desagradam ao Senhor. Ele vai refletir nos frutos que o Senhor vai dar, que são os frutos do Espírito. Ele vai ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, né? Fé, mansidão, temperança, está em Gálatas 5:22. E essa aqui são coisas de quem vive, coisas para quem vive com Cristo. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor para todos sempre. Louvado seja Deus. Então ele diz, né, como já foi lido aqui, ó, no versículo 15: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. É o que está sendo dito aqui, né? Que esse perfume, ele vai ser de acordo com o que cada um decide, né? Com o que cada um decide viver, como cada um decidiu viver, né? Para este certamente cheiro de morte, e para aquele certamente cheiro de vida. Louvado seja Deus. E ele pergunta aqui: e para estas coisas, quem é idôneo? Né? Quem é capaz? É isso que o Senhor está perguntando. Quem é capaz de fazer esse tipo de coisa? Quem é capaz de ter um cheiro tão bom a ponto de cheirar a vida, né? A ponto de refletir o próprio Cristo. Quem é capaz? Quem é de nós que é capaz de alcançar a vida? Ninguém, né? Ninguém tem essa capacidade. Somente Cristo, somente o Espírito Santo de Deus é que vai convencer. Nós somos o bom perfume porque decidimos viver uma vida com Cristo. Nós decidimos aceitar o sacrifício de Cristo. Nós decidimos, nós acreditamos que Jesus, ele veio, né? Ele foi encarnado, ele nasceu, né? Ele nasceu de uma mulher, ele cresceu, ele sofreu, padeceu as nossas dores, ele foi crucificado, ele foi morto e ele ressuscitou,
né? E ele ressuscitou para que todos nós, ele sofreu para que todos nós pudéssemos ter vida eterna e vida em abundância, né? Ele deu a sua própria vida, ele pagou o preço por cada um de nós. Então nós cremos nisso, nós aceitamos esse sacrifício que ele fez por nós, né? Nós aceitamos a graça de Cristo em nossas vidas, nós aceitamos que ele ressuscitou e que ele está vivo para sempre, está à direita do Pai. Nós acreditamos, nós confiamos, nós cremos que um dia ele vai voltar e vai arrebatar a sua igreja, né? Vai levar-nos para morar em um lugar que ele disse que iria preparar, porque onde ele estiver, ele quer que cada um de nós estejamos pertinho dele. Então nós cremos nisso, nós decidimos aceitar essa verdade, crer nessa verdade, então nós nos passamos a ser o bom perfume de Cristo, né? Mas a gente precisa ser lançado. Nós precisamos ser lançados todos os dias. Nós precisamos ser lançados. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o fixador desse perfume. O Espírito Santo é quem vai selar esse perfume que vai ser lançado na vida das pessoas. O perfume ele vai ser lançado, mas o Espírito Santo é que vai selar na vida de cada um. E cada um que vê, que sentir e permitir que o Espírito Santo sele esse perfume, terá vida eterna também, vai se tornar perfume, fazer o ID do Senhor e um dia também vai viver eternamente no céu de glória. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então é isso, meus irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo, glória a Deus, né? Para os que querem é vida, para os que não querem é morte, porque é escolha, é decisão. O Senhor, ele dá livre-arbítrio para cada um. A graça, a misericórdia de Deus é grande. A graça é imerecida. Nenhum de nós merecemos essa graça, mas ela veio para cada um de nós. Mas o Senhor, ele não obriga a gente a aceitar essa graça, né? Então, para aqueles que querem a graça, né, salvadora, terão o perfume como cheiro de vida. E aqueles que não querem, será cheiro de morte. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor, louvado seja Deus. Fique com esta palavra, que o Senhor nos abençoe todos os dias, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê encorajamento para sermos lançados, que o Senhor nos dê coragem, ousadia, para que a gente não venha ficar simplesmente dentro de um frasco, porque esse não é o objetivo. O perfume de Cristo precisa ser lançado. Ele não pode ficar guardado, ele tem que ser lançado para que outras pessoas venham sentir esse cheiro, para que outras pessoas sejam atingidas e se tornem também perfumes, bons perfumes de Cristo. Louvado seja Deus, né? E que a gente venha em Cristo triunfar todos os dias, porque é a palavra do Senhor. Que Cristo nos abençoe, que Cristo nos guarde, que Cristo nos faça prosperar todos os dias. Louvado seja Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.